Jesus, essa equipe de ouro, glória a Deus, em nome de Jesus. Boa noite, igreja, paz seja convosco, tudo bem? Você está bem? Diga, eu estou. Diga assim, eu vou bem, amém? Não são as circunstâncias que você vive que define você. É como você olha para as circunstâncias, isso define você. Mesmo que não estejam bem, mesmo que você não está colhendo neste momento, mas diga, vá tudo bem em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua palavra no livro de Lucas, em nome de Jesus. Capítulo 1, versículo 37, em nome do Senhor Jesus. Ao vosso coração o que Deus trouxe ao meu nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Você que trouxe sua Bíblia pode acompanhar, quem não trouxe pode acompanhar aqui no telão. Vamos tentar ler todos juntos? Amém? Pode ser? Aqui. No 1, no 2, no 3. Porque para Deus nada é impossível. Você pode ler mais uma vez? Porque para Deus nada é impossível. Feche teus olhos, cubra sua cabeça um instantinho em nome de Jesus. Pai eterno e todo-poderoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante do teu altar nesta noite, onde muitos, ó Deus, suas vidas ceifadas e outros limitados por enfermidades e outros atropelados por questões desta terra. Mas nós, Deus, pela honra de estarmos diante do teu altar na sua casa, orando, clamando, ouvindo a palavra neste momento, mas também clamando por aqueles que não estão. Também clamando, ó Deus, por aqueles, Senhor, que não puderam chegar até aqui. E assim que a nossa voz, neste momento sendo uma oração, possa chegar aos céus, diante do trono todo-poderoso, do Senhor dos Senhores, do Eu Sou, que Ele possa trazer sobre esta terra o seu refrigério, a sua renovação, a sua transformação. Que Deus possa, através do Espírito Santo nesta noite, falar com cada um de nós, em nome de Jesus, e assim crendo, esperando, em nome de Jesus. Amém? Quem está aí, diga glória a Deus. Pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amados, o versículo 37 traz a nossa lembrança um versículo que muito é usado, muito é aclamado, muito é dito, muito é escrito, muito é repetido, até mesmo nos nossos WhatsApps, Facebook e assim por diante. Mas para mim chegar a este Deus e o Deus do impossível, eu preciso lembrá-los que isso está no versículo 37. Tem toda uma história antes de chegar ao versículo 37. É onde nós muitas vezes não compreendemos. Pastor, mas eu estou orando, clamo o versículo 37 ao Deus do impossível que eu venha receber. Só que eu não posso ler o versículo 37 isoladamente, eu preciso entender a história. Entender o que o autor neste momento ele fala a respeito de Deus. Quem está aí, diga glória a Deus. No versículo 5 de Lucas 1, fala um pouco do que torna a base do versículo 37. Quem está aí, diga glória a Deus. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia,
um sacerdote chamado Zacarias. Então, antes do versículo 37, do Deus do impossível, a Bíblia me traz uma história do tempo do rei Herodes, rei da Judéia. E neste reinado, a Bíblia fala de uma pessoa, Zacarias. Quem está aí? Diga glória a Deus. Cuja mulher era filha, uma das filhas de Arão, chamada Isabel. Então Deus começa o livro de Lucas contando a história de um casal, Zacarias e Isabel. Amém? Versículo 6. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O versículo 6 já me diz como que eu chego no versículo 37. O versículo 6 já me dá um norte. Como que eu chego ao Deus do impossível? Amados, como todas as coisas, há um caminho. Como todas as coisas, para mim chegar ao meu objetivo, eu preciso trilhar uma passagem, um caminho. Se eu quero chegar ao centro, eu preciso ir pela rua. Eu preciso me manter na rua até chegar no centro. Para mim chegar ao Deus do impossível, o versículo 6 já me diz: tem um caminho. Tem um caminho para chegar ao Deus do impossível. Versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer um incenso, uma oração. Versículo 11. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, sacerdote, entrou no templo para orar. E no momento desta oração, aparece um anjo. Diga assim: quando eu orar, o improvável acontece. Nós estamos falando de Isabel e de Zacarias. A Bíblia já diz: ela não tem filhos, é estéril. E os dois já são de uma boa idade, já são idosos. Mas a Bíblia diz que no momento que ele entra no templo e começa a orar, à direita do altar aparece um anjo, chamado Anjo Gabriel. Quem gostaria de receber a visita do Anjo Gabriel? Senhora Irmã Rosa, Irmão Pelotinha, Pastor Ramon, amém? Quem gostaria de receber a presença do anjo? Anjo Gabriel, o anjo que traz boas notícias. Segunda-feira, amanhã, né? Quantas situações estão em oração? Quantas situações você está expectativo para com a resolução? Como você gostaria que a segunda-feira começasse chegando na sua porta o anjo Gabriel e te trazendo uma boa notícia?
Quem gostaria que o anjo Gabriel visitasse a sua casa, trazendo uma boa notícia? Eu não consigo ouvir daqui. Quem gostaria que o anjo trouxesse uma boa notícia? Zacarias nos ensina: orando, eu atraio a presença do anjo Gabriel. Orando, eu atraio a presença de Deus para a minha vida. Orando, eu chego no versículo 37 do Deus do impossível. Quem está aí, diga glória a Deus. E este anjo diz a Zacarias que a sua esposa, Isabel, vai gerar um filho. Zacarias diz para o anjo: isso não é possível. Se estiver muito alto, dá um toque lá pro Henrique. Isso não é possível, pois eu já sou de idade. O anjo disse: não, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, mas pelaquilo que você me disse agora, eu ordeno que neste momento, Zacarias, tu te torne mudo. Olha só, Zacarias orando, recebeu a visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel trouxe uma boa notícia, dizendo: ele vai ser pai, a sua mulher vai gerar um filho. Ela é estéril, mas ela vai gerar um filho. E olha, compreenda o seguinte: Zacarias, ele não olhou para a mulher estéril, mas ele olhou para ele, dizendo: eu sou de uma longa data, eu já sou idoso, isso não é possível. E o anjo Gabriel disse a Zacarias: isso é possível sim, em nome de Jesus, isso é possível sim. Mas de acordo com aquilo que você, da forma que você reagiu à boa notícia, eu preciso fechar a sua boca. E até esse momento, até o momento da Isabel dar à luz, você se tornará mudo. O anjo, direcionado por Deus para abençoar um casal. Que casal era esse? Ambos, versículo 6, eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas o anjo disse a Zacarias: até que nasça, eu vou fechar a sua boca. Zacarias compreendeu, porque não há mais palavras de Zacarias nesse momento em diante. Mas por que fechar a boca? Porque a sua casa, esse casal, temente ao Senhor, fiel, vivendo irrepreensível em todos os mandamentos de Deus, ia receber uma bênção, ia receber uma boa notícia, ia receber um grande projeto de Deus. Mas quando o anjo ouviu Zacarias dizendo: talvez isso não seja possível, o anjo entendeu: eu preciso fechar a tua boca, Zacarias, para não atrapalhar a bênção de Deus sobre a tua vida. Aqui a palavra fala para mim e para você, nos ensinando que quando Deus libera uma bênção, quando Deus dá um direcionamento, eu só possa contar depois que isso já aconteceu de fato na minha vida. Sabe por quê? Porque se não formos nós, são aqueles que ouvem aquilo que nós falamos. Se não seja nós que murmuramos, ou criticamos, ou dizemos: olha, Deus disse, mas eu acho que não vai acontecer, porque ela é estéril e nós somos velhos. O anjo fechou a boca de Zacarias, dizendo: Zacarias, eu vou fechar a tua boca, para você não atrapalhar o direcionamento dessa bênção sobre a tua vida. O que eu entendo disso? Que quando nós oramos ao Senhor e Deus nos dá um direcionamento, nós temos que guardar para nós isso e esperar isso acontecer. Pastor, isso significa muitos especuladores.
Eu não te digo que são especuladores, mas eu digo pessoas que não estão na mesma atmosfera que você está. Zacarias estava orando no templo. Ele estava numa atmosfera espiritual. É nesse momento que o anjo apareceu. Para Zacarias estar dentro do templo orando e buscando a face do Senhor, Zacarias tinha propósito com a sua vida. O próprio versículo 6 já diz: eles viviam irrepreensivelmente. Eles tinham um desígnio, uma personalidade cristã. Muitas vezes quando nós contamos aquilo que Deus fala ao nosso coração para alguém que está em atmosfera diferente, o que ela acaba falando? Colocando pontos carnais, físicos, naquilo que você diz que é espiritual. Você transfere algo que Deus falou ao teu coração, você tira algo do mundo espiritual para você, no meio da oração, no momento que você ora, e depois você acaba dizendo isso para pessoas que não estão nesse mesmo nível espiritual. Isso chega de uma forma diferente. As pessoas não compreendem. Quem não está no nível espiritual não compreende muitas vezes o que Deus quer. Zacarias poderia muito bem dizer assim, chegar na sua comunidade e dizer: olha, eu já sou velho, a minha esposa já é velha, a minha esposa é estéril, mas Deus diz que nós vamos ter um filho. Na sociedade que você vive, como é que chegaria essa informação? Como é que chega essa informação no lugar onde você vive? No seu trabalho, nos seus amigos. Sabe por quê? Que nós não temos que comentar? Porque Deus é um Deus do impossível, como diz no versículo 37. Mas quem vive isso é quem está conectado nessa mesma atmosfera. Quem compreende que de fato Ele pode fazer. Eu compreendo aqui, quando Deus ordena ao anjo Gabriel: vai e fala com Zacarias e diga a ele que eu vou mudar a história dele. Aonde não tem nada eu vou colocar, dentro do improvável eu vou fazer acontecer. Aonde você não imagina vai ter. Quem não vive em oração, quem não vive na presença de Deus, vai dizer para você o seguinte: não, você deve ter sonhado, você está louco, ela é estéril, vocês já são velhos. E outra, vocês já são velhos, por que agora ter criança? Para que ter filho agora? Por que mudar agora? Vocês já estão acostumados a essa vida tranquila. Criança, vai ter que acordar de madrugada, vai ter que trocar fralda, para que isso agora? Isso são opiniões daqueles que não estão conectados da forma que você está conectado. Quando Deus fala algo para mim, quando Deus fala algo para você, o que você faz? Você medita naquilo que Deus falou e você aguarda em silêncio. Por isso que Deus, através do anjo Gabriel, foi lá e fechou a boca de Zacarias. E sabe quando que abriu? Depois que ele nasceu a criança. E a Bíblia diz que essa criança, gerada através da vida de Zacarias e de Isabel, seria o João Batista, aquele que batizou, aquele que trilhou, aquele que fez conhecer, aquele que enfrentou, aquele que poderia ser o destruidor, e dizendo a ele: não, se converta. Poderia até ter sentido medo, mas esse homem, gerado através de Zacarias e de Isabel, João Batista, um homem que enfrentou o improvável para que a palavra pudesse ser trilhada sobre a vida de Jesus nos caminhos ao qual Ele colocou. Você está entendendo isso? Muitas vezes Deus tem projetos tão grandiosos como esse para a minha vida e para a sua vida. Mas nós chegamos somente no versículo 37. Olha, esse Deus é o Deus do impossível. Então Ele vai fazer algo extraordinário na minha vida. Mas para mim chegar ao versículo 37, eu não tenho como não ler o versículo 6, que diz que esses que foram abençoados eram justos perante Deus.
viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Irmãos, eu quero ser abençoado. Diga assim: eu também. Diga assim: eu quero prosperar. Diga assim: eu quero poder ter a certeza da salvação na minha vida. Diga assim: eu quero subir na nave do arrebatamento quando Jesus vir buscar a sua igreja. Você quer estar, você quer ser arrebatado, você quer ir para a presença de Deus. Mas não tem como ir direto para o versículo 37. Nós temos que compreender, para que sejamos escolhidos por Deus, nós temos que mostrar quem somos, como andamos, como pensamos, em nome de Jesus. Existe um Deus do impossível? Existe. É claro que existe. Mas Ele não abençoa de qualquer jeito ou qualquer um. Precisa ter uma trajetória na presença de Deus. Quem está aí, diga glória a Deus. Esse Deus do impossível, Ele trouxe para Isabel algo improvável. Num tempo improvável. Uma gestação improvável, em um tempo improvável. Falar de gestação para uma mulher talvez seja algo comum. Falar de gestação para uma mulher estéril já é algo mais delicado. Falar de gestação para uma mulher estéril e idosa, só o Deus do impossível para mudar. Amados, olha para mim. O que te fez engavetar algumas orações? O que te fez não ter mais esperança? O que te fez não sonhar? O que te fez deixar de jejuar? O que te fez deixar de estar na presença de Deus? Existe ainda um Deus do impossível que quer ver os seus justos, os seus tementes, na presença dEle, chorando, derramando suas lágrimas, buscando a face dEle, para que Ele possa transformar suas vidas. Eu creio que esse Deus do impossível existe, está para nos honrar, para nos abençoar, em nome do Senhor Jesus. O que o Senhor pede de mim, pede de você, que nós sejamos um pouco mais justos, que sejamos um pouco mais tementes, que venhamos a honrar um pouco mais o Senhor, que venhamos a acreditar um pouco mais nesse Deus. Se eu estiver errado, você me corrija. Lucas capítulo 1, versículo 37. O Deus do impossível, o Deus das causas impossíveis, o Deus das causas improváveis. Sabe quantas vezes que nós, ao longo da nossa vida, nós vamos para este versículo entoar e orar ao Senhor? Todas as vezes em dificuldade, todas as vezes que eu preciso de um recurso. E não é isso que Deus quer. Nós estamos vendo aqui na palavra que Isabel e Zacarias eram tementes ao Senhor. Eles tinham uma caminhada com Deus e eles se usufruíram da bênção do Senhor durante essa caminhada. A Bíblia não diz que é neste tempo ou naquele tempo, ou neste ou naquele problema, que eles chegaram diante de Deus buscando a resolução. Não, Isabel e Zacarias, eles frequentavam a presença de Deus continuamente. Você quer ser abençoado? Não busque o Senhor só no domingo. Não busque o Senhor só na quinta-feira. Não busque somente no dia do problema. A Bíblia diz que eles buscavam o Senhor como? Irrepreensivelmente todos os seus mandamentos e preceitos. Ei, muitos de nós vão para a Bíblia quando nós precisamos de Deus, quando tem algo, quando tem uma barreira, quando tem uma dificuldade. Deus não se agrada disso. Deus quer que eu me mantenha na presença dEle, e assim eu vou ver o Deus do impossível agindo na minha vida. Isabel, Zacarias
uma vida de temor ao Senhor. Que Deus pede de você: seja mais contínuo na presença de Deus. Tem muitos problemas que nós enfrentamos, que eles são frutos de uma desobediência. Há muitas barreiras que nós enfrentamos que são de um tempo que nós não buscamos o Senhor. Talvez as dificuldades de hoje são correção do Senhor de coisas que nós fizemos anteriormente. Muitas vezes há dificuldades que Deus permite para me colocar novamente no caminho, para me organizar. Ei, nós não temos raciocínio espiritual suficiente para dizer: não, eu vou caminhar por aqui porque aqui vai ser o certo. Não, eu preciso do Senhor continuamente para me direcionar. Por isso que há necessidade de buscar o Senhor em todo tempo e em toda hora. A Bíblia diz aqui, versículo 9 em diante, que Zacarias entrou no templo para orar, mas do lado de fora ficou um povo. E eles perceberam quando Zacarias entrou lá no templo. E a Bíblia diz que quando Zacarias saiu de dentro do templo, o povo estava ansioso para saber o que tinha acontecido lá dentro, porque sabiam que havia tido uma revelação de Deus naquele lugar. E o povo estava ansioso para ouvir Zacarias. Mas o anjo havia fechado a boca de Zacarias lá dentro. Zacarias não pôde falar com o povo. Para mim terminar, não sejam vocês as pessoas que esperam na porta do templo, esperando alguém que buscou a face do Senhor para se usufruir dessa bênção. Sejam vocês aqueles que entram no templo, que oram ao Senhor, que jejuam ao Senhor, que buscam a face do Senhor. Não sejam nós, amados, aqueles que vivem de carona. Sejamos nós os intercessores, sejamos nós aqueles que clamam, sejamos nós aqueles que buscam a face do Senhor. Não sejam vocês que ouvem aquilo que foi dito por alguém, mas sejam vocês aqueles que vão transferir aquilo que Deus falou ao seu coração. Sejam vocês aqueles, ó Deus, que profetizam. Sejam vocês aqueles que anunciam a cura, que anunciam a libertação. Sejam vocês aqueles que vivem na presença de Deus. Sejam vocês, como diz a Bíblia, justos perante Deus. Não somente justo dentro da igreja, mas justo no trabalho, justo no seu emprego, justo na sua escola, justo com seus amigos, justo com a sua sociedade. Nós somos filhos de Deus, não por frequentarmos, porque nós aceitamos esse Deus.